Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Menezes, eu sou procurador da Fazenda Nacional e diretor jurídico da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, a ANAF. Para quem não está habituado ainda com siglas, né? E eu sei que a AGU é pródiga nelas, a ANAF é uma associação que tem origem na fusão de duas associações, a ANPAF e a UNAF, com o objetivo exatamente de simplificar a representação dos advogados públicos federais, dos membros da AGU, de tornar a representação deles mais racional e eficiente, que é mais ou menos o que inspira essa proposta de reforma tributária, tornar o nosso sistema mais simples, mais racional e mais eficiente. Então, acho que esse registro é valioso, é uma experiência que já temos aí de simplificação que trouxe bons resultados. Hoje, a ANAF, a maior entidade associativa de membros da AGU, conta com mais de 3.800 associados nos seus quadros, entre advogados da União, procuradores da Fazenda, procuradores do Banco Central e procuradores federais, né, os antigos, não antigos procuradores autárquicos, mas para quem é mais antigo, recorda desse nome. Pois bem, eu queria trazer inicialmente alguns aspectos sobre a participação da AGU e dos advogados públicos federais no sistema tributário nacional, já que, afinal de contas, acho que sou o único aqui advogado público na mesa, ladeado pelos meus colegas da área de fiscalização. Pois a advocacia pública tem uma participação bastante relevante no sistema tributário nacional. Claro que os procuradores da Fazenda Nacional, por suas atribuições ordinárias, acabam tendo um destaque maior, porque fazem toda a consultoria, todo o projeto de lei que sai sobre tributação, toda a normativa sobre a arrecadação de tributos passa pela consultoria e, portanto, pela análise de um procurador da Fazenda Nacional, sem mencionar que fazemos também a defesa e a cobrança dos créditos tributários em juízo e fora dele. E vou falar bastante sobre esse aspecto extrajudicial hoje. Mas não só os procuradores da Fazenda atuam na área tributária. Os procuradores federais também realizam atividades de gestão e cobrança de crédito tributário, especialmente as taxas do IBAMA, do Inmetro, de todas as autarquias reguladoras que vocês conhecem, né? Agências, a ANAC, que possuem taxas de regulação. Tudo isso é cobrado, é administrado e cobrado pelos procuradores federais. Os procuradores do Banco Central, que também têm uma atividade regulatória intensa sobre o mercado financeiro, além de terem um papel importante na questão da atualização monetária, enfim, fixação de Selic, defesa do método de atualização monetária, inclusive para tributos, e, finalmente, os advogados da União, que acabam atuando mais ativamente no campo da despesa, mas que também tem um papel importante, porque quando você tem um desperdício, quando a gente tem enfim, infelizmente, né, desvios e ilícitos, se não forem coibidos, geram um déficit que vai precisar ser reposto pela tributação. Então, esse é um panorama do que é a advocacia pública nacional, federal, no sistema tributário nacional. Alguns números de 2021, que eu vou depois me referir a eles adiante. No ano de 2021, mais de 31 bilhões de reais de ingresso efetivo nos cofres públicos, em acordos ou processos judiciais em matéria tributária, mais de 37 bilhões de reais defendidos em ações em que havia discussão sobre a incidência de tributos, né? 876 mil acordos envolvendo 20 bilhões de dívidas tributárias, isso no âmbito da transação, já citada pelo meu colega de mesa. Aqui não estranha a diferença, né? Pô, como é que teve 300 bilhões de dívida e só arrecadou 31? É porque nós estamos falando de acordos que vão ser pagos ao longo de 10 anos, de 15 anos. Então, o montante negociado, 200 bilhões, mas, evidentemente, até 2021 não tinha entrado os 200 bilhões no caixa, né? Outro aspecto importantíssimo, só a Procuradoria da Fazenda Nacional realizou 366 mil atendimentos de contribuintes na sua plataforma digital e se manifestou em mais de 3 milhões de processos judiciais em matéria tributária. Então, nós temos aqui um órgão da administração tributária que está atuando realmente na velocidade 7.
Essa proposta que está sendo debatida nessa casa, senhor coordenador, é uma proposta importantíssima para o país, né? A questão da reforma tributária já é antiga e o momento é oportuno. Porém, toda vez que se fala em reforma tributária, o principal ponto, né, trazido, que logo vem à luz, é a questão da simplificação. E aqui eu chamo, senhoras deputadas e senhores deputados, a uma reflexão que não necessariamente a simplificação é o que nós precisamos para o Brasil. Ela é importante sim, mas ela não resolve aquele que identificamos como sendo o principal problema do sistema tributário nacional, que é a sua injustiça. O Brasil é um país desigual, um país pobre, né, de população pobre, e que o sistema tributário nacional não colabora para a redução dessa desigualdade. Há estudos que apontam que a diferença entre o antes e o depois da tributação, você tem uma redução muito pequena, às vezes até uma ampliação da desigualdade, o que é, sem dúvida nenhuma, um problema sério a ser resolvido. Então, o dilema que eu trago para debate com as senhoras e senhores deputados é o necessário equilíbrio entre uma reforma tributária que, de fato, promova a simplificação, a otimização do sistema, reduza custo de transação, mas que, ao mesmo tempo, olhe para o segmento mais afetado pela tributação hoje no Brasil, que não é o segmento mais rico, não é o segmento produtivo, é justamente o pobre, é justamente aquele que que despende a maior parte da sua renda, e aí o conceito de regressividade, com tributos, sobretudo tributos sobre consumo, que é isso que a reforma aborda. Tem uma proposta, por exemplo, de tributo único, né? Um tributo único é uma coisa muito simples. Ninguém duvida que uma alíquota única e um tributo único seria um modelo mais simples, talvez, da face da Terra, né? Porém, seria extremamente injusto, porque trataria de forma igual pessoas que têm condições econômicas completamente diferentes, se posicionam na cadeia produtiva de maneira completamente diferente. De modo que é esse equilíbrio que eu entendo que precisa ser debatido pelas senhoras e pelos senhores deputados. Com relação à proposta de emenda constitucional 45, 2 pontos me parecem fundamentais para aperfeiçoamento da proposta. O primeiro deles é que se institua o imposto sobre consumos nocivos, né? Está previsto na emenda e é fundamental para fazer frente a despesas elevadíssimas que o Estado brasileiro tem com determinados consumos que, de fato, oneram o Estado, seja na prestação de saúde, seja na prestação de assistência social. E um outro aspecto fundamental é a adoção do mecanismo de devolução do imposto. Também está prevista na proposta, mas aqui de forma mais superficial, mais de passagem. E eu reputo que esse é um ponto fundamental da proposta. Porque se um tributo como o IBS, que está sendo discutido, não tiver um mecanismo fortíssimo de devolução, um mecanismo de devolução regressiva, ou seja, o mais pobre recebendo de volta a maior parte, se não a totalidade do tributo pago, enquanto o mais rico recebendo proporcionalmente menos, esse tributo continuará sendo ou operando em desfavor da igualdade nesse país. Então, esses 2 pontos da proposta são fundamentais. Eu gostaria de concluir a minha apresentação, prometo não me exceder no tempo, lembrando às senhoras e senhores deputados que os números da PGFN, que apresentei mais cedo, apontam a excelência do órgão na realização do trabalho de defesa e gestão do crédito tributário, enfim, no sistema tributário nacional. Por isso, eu entendo que essa proposta merece um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento é justamente no sentido de se atribuir com exclusividade à Procuradoria da Fazenda Nacional a representação do Conselho Gestor do IBS, de modo que aquele número de atendimentos, de modo que aqueles valores de transação possam ser expandidos também para o âmbito do IBS, não fiquem apartados em relação ao IBS por conta de discussões federativas. Eu registro que isso não é de todo estranho,
tendo em vista que a PGFN já realiza com excelência esse trabalho com relação ao Simples Nacional, que também inclui a arrecadação municipal e estadual. Então, não se trata efetivamente de uma grande novidade, mas um ponto que me parece fundamental para que nós possamos garantir que um órgão extremamente capacitado para realizar o trabalho possa fazê-lo. Eu tinha um outro ponto, mas aí eu encaminho para o deputado relator e para o coordenador para não me alongar mais. Muito obrigado e boa tarde. Nós que agradecemos a participação do Daniel Menezes, diretor jurídico da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, ANAF. Muito obrigado. Passo a palavra para o Nadir Gonçalves Júnior, que é secretário-geral da Federação Brasileira de Sindicatos